Com Jesus. Ah, muito bem, muito bem. Meus irmãos, neste dia, eu estou falando sobre um tema muito interessante. Falei nesta manhã sobre a perspectiva de Jesus, mas sobre um tema muito interessante, que as nossas atitudes, elas vão revelar a nossa altitude. A nossa atitude vai revelar a nossa altitude. E nessa noite eu quero falar que as atitudes, elas se manifestará na altitude. Olha que interessante isso. Quando eu falava pela manhã, eu estava falando sobre Jesus e é muito interessante que quando nós olhamos para Jesus, nós não podemos deixar nesse culto de Santa Ceia de entender e de compreender que a nossa base, que a nossa estrutura, que tudo está nele, tudo vem dele, tudo é para ele. E quando nós entendemos isso, nós não podemos olhar para outra coisa senão focar nele. No autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança, aquele que é o nosso referencial. Agora é muito interessante que quando nós olhamos, por exemplo, para o corpo físico, presta bastante atenção para que você possa compreender. Quando nós olhamos para o corpo físico, qualquer atitude que o corpo se manifesta, automaticamente é uma comunicação e revela algo para quem está vendo. Quando nós, ainda no corpo físico, quando nós deixamos de tomar banho, ainda que nós não falemos nada, quem chegar perto de nós vai notar algumas coisas. Se nós deixarmos de passar o desodorizante, vai notar. Se nós usarmos uma meia mais do que o tempo devido, nós vamos notar. Se nós deixarmos de tomar o próprio banho, lavar os dentes, não é verdade? Eu não preciso fazer nada, mas o fato de eu não fazer já é uma atitude. E isso vai revelar quem eu sou, vai revelar como eu estou, vai revelar como eu estou lidando com o meu corpo, estou falando nesse caso. Mas na vida espiritual, as disciplinas espirituais e a forma como eu olho para Jesus, a forma como eu olho para Deus também define quem eu sou. Define com quem eu vou, define para onde eu vou e define a minha identidade. E nessa noite eu queria falar com você. De manhã eu falei sobre Jesus e eu falava algo tão interessante, que Jesus ali naquela cruz, ele manifestou a sua essência através de atitudes tão simples, né? E uma das atitudes é que há um momento em que Jesus, ele vira para o Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Jesus nitidamente estava dizendo assim: Pai, está muito difícil, Pai, está muito complicado. Pai, está doendo demais. Pai, é sofrido demais. Mas aqui não interessa aquilo que eu sinto, não interessa aquilo que eu penso. Seja feita a sua vontade. Em um outro momento, aqui ele está falando para ele. Aqui ele está falando dele. Mas há um outro momento em que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, através de uma atitude, estava falando sobre o cerne do Evangelho. Jesus estava cheio de pregos na mão, mas havia poder na boca dele, havia amor na boca dele, havia atitude na boca dele. O Evangelho de Jesus não é um Evangelho cor-de-rosa, em que tudo vai correr do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, da forma que eu acho, não. O Evangelho de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus ali com os pregos na mão,
Ele nos ensina que o evangelho verdadeiro de Jesus, ainda que nós tenhamos pregos nas mãos, nós temos perdão nos lábios. Ainda que nós tenhamos pregos nas mãos, nós temos amor nos lábios. Ainda que nós tenhamos pregos nas mãos, nós temos um propósito a viver, nós temos uma realidade a viver, nós temos algo que nasceu no coração de Deus para que nós possamos viver. Ao olharmos para toda essa estrutura, ao olharmos para toda a realidade da nossa vida, nós não encontramos ninguém nas Escrituras que havia um propósito, mas que não viveu dificuldades, não viveu situações difíceis, não viveu situações complicadas. Mas você vai perceber que todos aqueles, nós temos dois grupos. Nós temos um grupo de pessoas que prosseguiram e temos um grupo de pessoas que desistiram. Nós temos um grupo de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que tiveram atitudes positivas e entenderam o processo, entenderam o propósito e viveram todos os sacrifícios que precisavam viver. E temos um grupo que, em algum momento, também tiveram atitude. Porém, é nítido que ambos os grupos tiveram atitude, mas é nítido também a altitude diferente de cada grupo. De cada grupo. Agora eu não sei, se você fizer uma análise agora, em qual grupo você está? Daqueles que entenderam o propósito. E independentemente de qualquer coisa, você vai viver aquilo que precisa viver? Apesar de pregos nas mãos, você tem perdão nos lábios? Apesar de pregos nas mãos, você tem um louvor nos lábios? Nós vamos ver o exemplo de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas estavam proibidos de circular num ambiente, mas eles não estavam impedidos de adorar ao Senhor naquele ambiente. Ei, repare, não tem a ver com a circunstância, tem a ver com a atitude em meio às circunstâncias. Eu estou falando hoje para um grupo de pessoas, eu estou falando hoje para um grupo de irmãos que vivem circunstâncias diferentes. Mas a nossa boca, a nossa atitude precisa definir aquilo que nós queremos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós vivemos. E é interessante que nós não podemos começar a falar sem entender o que é atitude e o que é altitude. Atitude é a maneira de agir, comportar-se e reagir. A maneira de agir, comportar-se e reagir perante uma situação, refletindo uma postura mental ou física, uma intenção ou um modo de proceder, podendo ser uma ação prática ou uma disposição interna, como uma postura física, um comportamento ou uma orientação mental. Repare que tudo que eu faço começa na mente. Todo o meu corpo, toda a minha atitude, quando eu vou falar, quando eu vou pensar, quando eu vou agir, tudo começa na mente. Então, uma disposição mental também é uma atitude. Repare que ele está falando aqui no significado de atitude, ele está falando também sobre intenções. Intenções. Quais são as minhas motivações? Quando eu tenho uma atitude, quando eu vou agir em determinada coisa, qual é a minha intenção, qual é a minha motivação? Isso também é uma atitude. Quando eu tenho que agir e não tomo providência e não tomo atitude, eu também estou tendo uma atitude. Agora, altitude é a distância vertical de um ponto na superfície terrestre ao nível do mar, servindo como referência zero para as medições de elevação expressa em metros, e é fundamental na geografia, na aviação, na meteorologia, influenciando o clima e a pressão atmosférica, sendo inversamente proporcional à temperatura. Repare algo muito interessante. Nós estamos falando aqui de 3 referências. Nós estamos falando de uma referência que tem a ver com altura, tem a ver com profundidade, mas também tem a ver com altitude. E a altitude, ela não é medida a partir da terra, ela é medida a partir do nível do mar.
Nós estamos falando de profundidade. Onde é que estão arraigadas, onde é que estão medidas, onde é que estão as proporções das minhas atitudes? Quando eu vou ter uma ação, essa ação parte daquilo que eu creio, parte daquilo que eu vivo, ou parte das minhas emoções, dos meus sentimentos ou dos meus desejos? Existe uma matéria na engenharia, quem estuda engenharia teve essa matéria. É um módulo que chama Fundações. Existe uma máxima nesse módulo que diz que os elementos que eu coloco na fundação determina quantos andares eu vou construir. Se você olha para uma obra, esse prédio ele só pôde existir porque foi construído pilares, foi construído vigas, houve tubulões, houve sapatas, ou seja, o nível de material, o nível de investimento que eu tenho na base, no conhecimento, o nível de investimento que eu tenho na vida com Deus, o nível de investimento que eu tenho nas minhas disciplinas espirituais, vai demonstrar aquilo que eu sou e aquilo que eu vivo em Cristo. É nítido conversar com uma pessoa e saber que ela lê a Bíblia, saber que ela ora e saber se ela lê a Bíblia ou se ela não ora. É nítido quando nós conversamos com alguém, se aquela pessoa é uma pessoa espiritual ou se é uma pessoa carnal. Se aquela pessoa tem um relacionamento com Deus ou se essa pessoa não tem um relacionamento com Deus. Mas basicamente aqui nós vamos tratar de quê? Daquilo que nos leva a conhecer e ter uma profundidade num relacionamento com Deus. E isso tem a ver com as nossas atitudes. Se eu perguntar aqui um por um, se você pudesse mudar uma atitude que você teve hoje, você mudaria? Todos nós temos uma atitude que nós mudaríamos hoje. Agora imagina se nós olharmos durante a última semana, durante o último mês, durante o último ano de vida, quantas atitudes nós tivemos que não foram baseadas naquilo que nós cremos, naquilo que Jesus disse a nosso respeito, naquilo que Deus tem para nós. E quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender que atitude correta, nós precisamos ter uma atitude correta diante da dor, nós temos que ter uma atitude correta diante da alegria, nós temos que ter uma atitude correta diante de circunstâncias difíceis, complicadas, porque uma atitude incorreta vai definir onde eu vou chegar, com quem eu vou e como eu vou caminhar. Se você parar agora, como anda as suas atitudes? As suas atitudes estão atreladas ao propósito que Deus tem com você. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 8, você vai ler algo sobre Jesus que está assim, sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas é interessante que nós estamos vivendo num mundo em que nós atribuímos esforço somente para Jesus. E parece que o que Jesus fez foi suficiente, disso nós não temos dúvida. Pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. E a Bíblia diz que é assim para que ninguém se glorie, porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dada somente ao Senhor. E quanto a isso nós não temos, mas nós criamos agora um evangelho que é um evangelho que ninguém sofre, é um evangelho que não tem lutas, é um evangelho que ninguém precisa orar, é um evangelho que ninguém precisa ler a Bíblia, é um evangelho que não condiz com o evangelho de Jesus. Mas eu vim aqui para lhe dizer que Jesus, quando ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo que a cruz não é exclusividade de Jesus, ela é um princípio espiritual presente em toda a Escritura e que nós precisamos ter consciência dela, porque homens e mulheres de Deus viveram perdas, viveram injustiças, tiveram que fazer renúncias, mas alcançaram o propósito que era devido. E eu gostaria de falar de alguns desses homens e mulheres. Repare que quando nós olhamos para José em Gênesis capítulo 50, verso 20, diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para
bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Repare que nós olhamos para a história de José. José é um dos exemplos assim extraordinários que eu amo, para nos ensinar que o propósito de Deus é maior do que qualquer injustiça na vida. Talvez você esteja aqui hoje falando assim: eu estou sendo injustiçado, eu estou vivendo realidades que eu não precisava viver, eu estou sendo injustiçado no trabalho, eu estou sendo injustiçado ali, aquilo outro. Eu quero dizer que José nos ensina algo poderoso. Repare algo, ele diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. José tinha um propósito, aqui ele reconhece. Algumas pessoas intentaram mal contra mim, mas o Senhor sabia o meu propósito, o Senhor sabia o que Ele ia fazer comigo, o Senhor já tinha tudo trilhado, o Senhor já tinha algo poderoso. Repare algo muito interessante: José foi traído, José foi vendido, José foi esquecido, mas manteve o caráter diante de qualquer situação. E você vai perceber que a prisão foi o caminho que levou ele para o palácio. A prisão foi o caminho que levou ele para o palácio. Mas quando nós olhamos a trajetória que José passou, em todo o tempo nós vamos ver o caráter dele ilibado. Nós vamos ver ele vivendo realidades que ele não negociava a princípios. E há um evento na vida de José que marca a minha vida. Há um evento na vida de José que marca que, repare algo, que o propósito ele é bem maior do que qualquer injustiça na nossa vida. É quando a mulher de Potifar vai ter com ele. É interessante que não é o fato dela ir, e não é o fato de ele não se deitar com ela, mas é o fato que revela o coração dele, o que ele responde para ela. O que ele responde para ela? Quando ele responde para ela: não, eu não vou fazer isso, porque eu não quero desagradar o meu Senhor. Eu não quero desagradar. Eu não faço, não é porque eu talvez não tenha desejo. Eu não faço, não é porque talvez as circunstâncias não permitam. Eu não faço, não é porque eu não tenho oportunidade. Eu não faço, é porque eu tenho um sentido de responsabilidade. Eu não faço porque eu tenho um propósito. Eu não faço porque eu tenho um objetivo. Eu não faço porque eu não quero desagradar o Senhor da minha vida. Eu não quero desagradar ao Senhor. Eu não quero desagradar a quem me deu a mão. Eu não quero. Repare, nós estamos vendo a cruz aqui. Repare que na cruz nós vamos ver algo vertical e nós vamos ver algo horizontal. Repare que nós vamos ver aqui um relacionamento com Deus, mas nós também vamos ver um relacionamento com as pessoas. Repare que o motivo que ele não faz o que estava disponível para ele fazer, não é porque talvez não tivesse vontade ou oportunidade, mas é porque ele não queria desagradar primeiro a Deus, mas também não queria desagradar as pessoas que lhe deram a mão. Não queria desagradar as pessoas que apoiou ele nos momentos em que ele mais precisava. Repare, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. E eu posso lhe dizer para você aqui nessa noite que Deus transforma qualquer mal em um instrumento para o plano dele ser realizado. Talvez você esteja vivendo algo difícil, talvez você esteja vivendo algo muito difícil. Eu quero lhe dizer que a sua atitude diante desse fato vai determinar como o plano será executado. Qual será o próximo passo do plano? Qual será a próxima realidade do plano? E quando nós olhamos para Jesus, olha o que José... Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus, assim como José, também sofreu tudo o que precisava sofrer, sendo um inocente. José fez alguma coisa para merecer aquilo? José apenas teve um sonho.
José apenas revelou um sonho. José apenas teve uma atitude de caráter. José fez apenas algo bom. Mas como inocente, ele viveu tudo que precisava viver. Sofreu tudo que precisava sofrer. Repare que Jesus, como José, sofreu inocentemente. Pai, eu estou aqui neste momento, mas está tão difícil, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu não abro mão do processo, eu não abro mão do plano de Deus, porque o Senhor é que sabe o que é bom para mim. O Senhor é que sabe o que é bom para mim. O Senhor vê o que eu não vejo, o Senhor sabe o que eu não sei, o Senhor está onde eu ainda vou chegar. Você vai ver que em ambos os casos, o sofrimento individual resultou em salvação no coletivo. No final da vida de José, as atitudes dele curou corpo, alma e espírito. A primeira coisa que José, quando chega no fim da vida dele, que ele faz é liberar perdão para os irmãos dele. A segunda coisa que José faz, não se preocupe, tirou toda a culpa deles. O que Jesus fez naquela cruz, meu irmão, ainda antes de eu nascer, foi liberar perdão para todos nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos lava tudo. O sangue de Jesus, repare algo, a nossa atitude no individual, da mesma forma que a atitude positiva pode salvar uma família, a atitude negativa pode destruir uma família. A atitude de Jesus, a atitude de José, foi uma atitude individual, mas houve um reflexo no coletivo. Jonas dentro do barquinho. Uma atitude individual colocou o coletivo todo. Quando quem tomou atitude foi lançado fora, todos os problemas foram resolvidos. Nós não estamos falando aqui de pessoas, repare algo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que tem uma atitude de crer nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem a ver com pessoas, mas tem a ver com atitude. Você já conheceu uma pessoa, você já conversou uma pessoa que você ama, uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com um carinho muito especial, e de repente você vira para ele, você tem uma conversa, você tem um momento, e de repente aquela pessoa tem uma atitude para você, e você se decepciona, não com a pessoa, mas com a atitude que essa pessoa teve com você. Nós estamos falando de atitudes, nós estamos falando daquilo que nós fazemos, nós estamos falando daquilo que nos movimenta, nós estamos falando daquilo que nos direciona. Repare a atitude de Jesus, sendo inocente, sofrimento inocente, sofrimento individual, foi feita uma proposta coletiva. José, sofrimento inocente, sofrimento individual, foi gerada uma promessa coletiva. Eu não sei por que você está aqui hoje. Geralmente na segunda-feira nós temos que tomar muitas decisões, geralmente nós temos que tomar muitas atitudes. Agora, eu quero lhe dizer, eu quero que você seja usado para falar com essa pessoa que está do seu lado. Seja usado agora, fale para essa pessoa assim: não se preocupe, porque quem entende o propósito não se torna prisioneiro das circunstâncias. Ei, José! Ei, Jesus! Eles sabiam o propósito, tinha conhecimento do propósito.
Quem conhece o propósito não se torna prisioneiro das circunstâncias. Existem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo circunstâncias difíceis, terríveis, complicadas. Talvez eu não consiga nem mensurar as circunstâncias que você está vivendo, mas eu quero lhe dizer que o que mais importa não é as circunstâncias que você está vivendo, é o conhecimento, é a consciência do propósito, porque quem tem consciência do propósito não se torna prisioneiro das circunstâncias. Não, 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 não. Nós temos um propósito, mas nós também temos um processo. José nos ensina que o propósito de Deus é maior do que qualquer injustiça, do que qualquer realidade. Ei, nessa noite nós somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando somos injustiçados. Somos chamados a confiar em Deus. Mas quando nós olhamos para Moisés, nós vamos ver que o propósito, ele vai exigir uma renúncia para viver algo maior. Quem gostaria de viver algo aqui sobrenatural em 2026? Quem gostaria de viver algo sobrenatural? A sua atitude de levantar a mão já está falando, hein? A sua atitude de levantar. Quem gostaria de viver algo sobrenatural este ano? Fala com esse irmão que está do seu lado. Eu vi que você levantou a mão. Fala com ele, para viver algo sobrenatural, você vai ter que ter uma renúncia sobrenatural. Nós queremos viver algo sobrenatural, nós queremos viver coisas lindas e maravilhosas, mas nós não queremos renunciar nada. Em Hebreus capítulo 11, verso 25 e 26 diz assim: escolhendo antes, olha só para você ver, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Olha só para você ver, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Eu posso parafrasear, porque tinha em vista o propósito, tinha em vista, estava claro o plano de Deus, estava claro o propósito de Deus, estava claro tudo que precisava viver, Ei, Moisés abriu mão do conforto do palácio. Moisés abriu mão do conforto do palácio e escolheu o sofrimento com o povo de Deus. Fala com esse irmão que está do lado. Não é o sofrimento do povo de Deus, é o sofrimento com o povo de Deus. É com o povo. Repare que ele abre mão de algo. Sabe por quê? Porque o propósito sempre vai custar algo. Eu sempre dou exemplo desses pastores aqui. Eu amo a vida deles. Por isso é que eles vão te atender 24 horas, 7 dias por semana. É por isso que eu amo eles. Eu sei o que cada um deles paga, o que cada um deles já passou, o que cada um deles já viveu, o que cada um de nós vivemos todos os dias. O que cada um de nós vivemos, as lutas, os desafios, as lutas espirituais, as lutas emocionais. Tudo que nós vivemos, as lutas físicas. Há coisas que acontecem não conosco, mas acontecem com os nossos filhos. Acontece com realidades dentro da nossa família. São lutas diárias porque nós decidimos. Ei, não esqueça, o propósito sempre vai te custar algo. O propósito, você é alcançado pela graça, mas não foi de graça. Você foi alcançado pela graça, mas não confunda graça com algo de graça. Houve preço, houve cruz, houve sofrimento, houve dificuldade, houve lutas, houve desafios. E qual é a relação aqui de Moisés com Jesus? Nós estamos num culto de Santa Ceia, qual é a relação aqui? Moisés deixou o palácio para sofrer com o povo.
Jesus deixou a sua glória simplesmente para nos libertar, para nos salvar, para caminhar conosco, para estar conosco, e ainda prometeu: se você andar pelos rios, eles não te afogarão, se você andar pelo fogo, eles não te queimarão. Eu estou contigo todos os dias da sua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento. Isso é promessa de Deus, isso é promessa de Deus. Jesus deixou toda a sua glória para nos libertar. A cruz é o maior ato de renúncia da história. A cruz é o maior ato de renúncia da história. O nosso calendário, você parou para imaginar que o seu Deus, o Senhor da sua vida, aquele que entregou, amando você, independentemente de qualquer coisa, Ele dividiu o cenário da história. O calendário, existe um favor antes de Cristo e existe outro favor depois de Cristo. Meu Deus, fala com esse irmão, é o meu Deus que mudou o cenário da história. É o meu Deus que mudou o cenário da história. O Deus que me salvou, o Deus que me libertou, o Deus que mudou a minha vida. Repare, atitude espiritual só é alcançada por quem aprende a renúncia no caminho. Atitude espiritual só é alcançada para quem, repara, aprende a renúncia. A renúncia é o caminho. Quando nós entendemos que a renúncia é o caminho. Eu não sei qual é a sua vida, mas eu conheço e o meu Deus, Ele sabe. Eu não sei o que você precisa renunciar hoje. Eu não sei o que você precisa deixar hoje. Eu não sei o que a partir de hoje algo vai ficar na história da sua vida, porque você vai deixar hoje. Mas eu quero lhe dizer que você foi alcançado por alguém que renunciou. Você foi alcançado por alguém que te amou. Você foi alcançado por alguém que deu a sua própria vida em seu favor. Será que essa atitude que você precisa tomar hoje, para que você possa viver planos, sonhos, projetos, para que você possa viver outros níveis de realidade, será que essa renúncia é maior do que isso? O que Deus está te pedindo, que você entregue hoje, que você deixe hoje, que você renuncie hoje, antes de participar da mesa, antes de participar da ceia. Nós estamos falando de atitudes, nós estamos falando de comportamentos, nós estamos falando de realidades. Mas também eu aprendo com Davi. Davi também teve atitudes, e nós olhamos para Davi, Davi teve atitudes erradas. Davi teve momentos em que ele agiu errado. Mas quando nós olhamos para Davi, nós vamos ver que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, diz: então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Nós estamos a falar aqui da unção. Repare que Jessé fala, Samuel, o Senhor fala a Samuel: vai à casa de Jessé, que eu já me provi de um rei. Quando Samuel chega lá, aparece um forte, aparece um bonito, aparece um jeitoso, que tinha até cara de rei, tinha jeito de rei, tinha atitudes de rei. Mas o Espírito Santo diz: não é esse, Deus não é esse. Tem mais filhos? Tem. Não é esse, 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 não é esse. Acabou, esgotaram as expectativas. Por um acaso, o Senhor não tem mais nenhum filho? Olha a resposta: tenho sim. Ele está no pasto. Fala com esse irmão que está do seu lado: você vai ser achado no lugar do seu propósito. Atitude de não estar no lugar errado, na hora errada e fazendo coisas erradas.
mas estando no lugar certo, na hora certa, vivendo o plano certo. Repare que Davi, ele nos ensina de forma nítida que o propósito é forjado no secreto e na espera. Existem pessoas aqui nessa noite ansiosas. Por que não acontece? Por que não vai? Por que não acontece? Por que não acontece? Por que é assim? Por que é assado? Pare de perguntar por quê. Pergunte para quê. Fala com esse irmão, para de falar por quê. Por que não? Por que não? Fala assim, para quê? Para quê? Para quê? Qual é o propósito disso? Qual é o objetivo disso? Qual é a realidade disso? Qual é a realidade disso? Repare que o próprio Davi, antes de chegar no trono, ele estava no... Onde é que ele foi achado? Mas quem estava no pasto foi para o trono. Tem pessoas que querem trono, mas não querem pasto. Ei, o caminho para chegar no trono, no caso de Davi, passava pelo pasto. Passava pelo pasto, passava pelo secreto. Passava cumprindo o propósito. Antes da coroa, houve uma caverna. Olha só para você ver. Deus prepara enquanto você está vivendo o seu anonimato. Deus prepara enquanto você está no seu cantinho. Deus prepara enquanto você está no seu devocional. Deus prepara enquanto você está obedecendo. Deus prepara enquanto você está orando. Deus prepara e cuida de cada detalhe, porque Ele tem um propósito na sua vida. As suas orações não são à toa. Os seus devocionais não são à toa. O seu trabalho não é em vão no Senhor. Na hora certa, no momento certo, diante de pessoas certas, o Senhor vai fazer acontecer. Se você crê, diga amém. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Jesus, antes de ser exaltado, Ele foi humilhado. Antes de ser exaltado, Ele teve que experimentar caminhos que não eram dignos dEle, mas que fazia parte do processo e do plano que Deus tinha para a humanidade. E quando nós entendemos e compreendemos isso, Filipenses capítulo 2, verso 9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Todo nome. A cruz, ela precede a glória. Os desafios precedem os momentos bons. Por isso é que o Senhor diz: negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, negue os seus desejos, tome a sua cruz e me siga. O melhor caminho é seguir Jesus. Então nessa noite, vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: espere em Deus, espere em Deus, sem abandonar o propósito. Fala para esse irmão: tem um propósito na sua vida, tem um propósito na sua vida. Eu quero te ensinar mais uma lição aqui muito rápida. O propósito exige de nós posicionamento e coragem. Tem pessoas aqui que vivem no meio de pessoas que não conhecem Jesus. E você está no meio dele lá como um crente 007. A maior vergonha que você pode passar é um dia alguém descobrir que você é crente e nunca ter revelado naquele ambiente. Vai haver momentos na nossa vida que vai exigir de nós coragem. Se nós olharmos aqui para Esther capítulo 4, verso 14: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha que interessante. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Exigiu dela um posicionamento. Exigiu dela um posicionamento. Eu quero que você leia esse livro. Leia esse livro, leia essa história. Esther precisou escolher entre a segurança e obediência. O segredo dela poderia custar uma geração. A falta de atitude pode custar a sua vida e a sua família. A falta de atitude pode custar o seu propósito. A falta de atitude pode custar a sua vida. Hoje é dia de atitude, mas nós precisamos escolher. Nós precisamos escolher. Tem pessoas confundindo atitude
com omissão. Tem pessoas omitindo realidades, omitindo princípios, omitindo verdades. Você não pode fazer isso. Você tem que chegar à frente, tomar atitude. Jesus não se omitiu, ele entregou-se voluntariamente, vivendo uma realidade extraordinária. Fala com esse irmão que está do seu lado. O seu propósito vai exigir de você uma decisão. Quando o Senhor chega para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão poderia ter decidido diferente. Como decidiu quando a esposa dele aconselhou ele a dormir com a serva. Atitudes definem o nosso propósito, mas você não vai viver essa realidade. Há momentos em que ficar em silêncio é perder o propósito, é perder a oportunidade de viver tudo que Deus tem para você. E em quinto lugar, eu quero terminar. O propósito se sustenta na fidelidade, não nas respostas. Eu estou falando para uma pessoa, ou talvez para várias, que vieram nesse culto hoje. Eu quero uma resposta de Deus. O Senhor está dizendo para você de forma nítida: não procure respostas onde não há fidelidade. Não procure respostas onde não há compromisso. Não procure respostas onde não há temor. Não procure respostas onde não há compromisso. Não procure respostas onde não há verdade. Não procure respostas onde não há fidelidade. Agora, quando há fidelidade, eu olho aqui para Jó. Olha que interessante. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Que atitude você tem diante de Deus quando Ele não está falando nada? Quando Ele não está respondendo aos seus caprichos e aos seus desejos? Qual é a atitude que você tem diante dEle? Repare que o propósito, ele se sustenta na fidelidade, não nas respostas. Decida hoje, tenha a atitude hoje de realmente ser fiel ao Senhor, viver a realidade que você precisa. Repare, Jó, ele não teve explicações, mas ele permaneceu fiel. Confiança acima do entendimento. Eu não sei, mas confio. Eu não estou vendo, mas confio. Eu não tenho respostas, mas eu confio. Eu sei que todas as coisas, elas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo ao Senhor, eu confio ao Senhor, eu entrego a minha vida no Senhor. Então até aqueles amigos, até aqueles indivíduos, até a minha esposa que me deu conselhos maus, vai contribuir para o meu bem. Vai contribuir. Essa luta que eu estou passando no relacionamento, essa luta que eu estou passando no trabalho, essa luta que eu estou passando em algum lugar, tudo isso batido junto, vai contribuir para o propósito que Deus tem para a minha vida. Ei, na cruz, o próprio Jesus experimentou o silêncio, mas confiou no Pai. Olha a declaração que ele faz em Mateus capítulo 27, 46. E perto da hora nona exclamou: Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Há momentos da vida que nós pensamos que Deus sumiu, que Deus desapareceu, que Deus não olha para nós, que Deus não está aqui, que Deus não pode. Mas eu vim aqui para lhe dizer que Deus continua sendo soberano na sua vida. Deus continua olhando para o seu sofrimento, para a sua dificuldade. E eu quero lhe dizer que todas essas coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ei! A altura do propósito, a altura do que você vai viver, a altitude do que você vai viver, será sustentada pela sua confiança em Deus. Maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Ei! Mas bendito é aquele que confia no Senhor, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor. Eu não sei onde é que está a sua confiança, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui
para te revelar que o propósito se vive até o fim, até o fim. Em Filipenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro, é ganho. Para mim o viver é Cristo, eu preciso viver o plano, eu preciso viver o propósito. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Um peso eterno de glória. Nós precisamos compreender isso. Paulo entendeu o que é viver para Cristo. O sofrimento não parou o propósito, mas impulsionou ele. E eu tenho certeza que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, não vai te parar, mas vai te impulsionar. Existe uma força, existe uma força, existe uma força, e essa força vem da aliança que você tem com Deus. Nessa noite, meus irmãos, nós não podemos sair daqui, nós não podemos sair daqui, porque quem vive pelo propósito não desiste por causa do processo. Fala com esse irmão olhando nos olhos dele: quem vive pelo propósito não desiste por causa do processo. Ei, José nos ensina a confiar, Moisés nos ensina a renunciar, Davi nos ensina a esperar, Esther nos ensina a posicionar, Jó nos ensina a permanecer, e Paulo nos ensina a prosseguir diante do alvo que é Jesus. Todos apontam para Cristo. O melhor exemplo da cruz que nos conduz é o propósito eterno e as atitudes que nós tomamos no dia a dia. Feche os seus olhos, por favor, aonde você está. Aonde você está, comece a olhar para as suas atitudes, comece a refletir nas suas atitudes. E eu quero lhe dizer que a cruz não é o fim do propósito, é o caminho mais alto para poder concluir. A cruz não é o fim do propósito, mas é o caminho mais alto para poder cumpri-lo. Eu sei que você chegou aqui nessa noite e talvez as coisas estão difíceis, talvez as coisas estão complicadas, talvez existe uma realidade na sua vida que você não está conseguindo suportar. Mas eu quero dizer que em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não sei se você precisa aprender a confiar hoje, se a sua atitude é de confiança, se a sua atitude é de permanência. Eu não sei se a sua atitude precisa ser de obediência, mas eu sei que a partir de hoje a sua atitude vai determinar tudo aquilo que você vai viver. Não só determinar aquilo que você vai viver, mas como você vai viver, quando você vai viver e com quem você vai viver. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você ficasse de pé agora neste momento. E eu queria que você colocasse seus pensamentos cativos ao Senhor agora. E a oração que você vai fazer é: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma atitude que eu preciso mudar hoje. Eu não saio daqui sem mudar. Eu não saio daqui sem tomar uma atitude, porque isso é que vai mudar a minha história. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você vai fazer essa oração. Fala pra ele. Senhor, eu não saio daqui sem tomar uma atitude hoje. Despede dos meus pais.
nessa noite, Pai, nós estamos aqui e nós cremos na Tua palavra. Nós cremos, Pai, que ela é verdade. Nós cremos que ela é vida. Nós cremos, Pai, que ela é tudo que nós precisamos. E nós cremos, Pai, que não há outro meio de nós vivermos o plano, nós vivermos o propósito, nós vivemos a realidade da nossa vida, se não for através do Senhor Jesus. Portanto, Pai, nesta noite, que todas as nossas atitudes, Pai, elas possam ser revistas, porque são essas atitudes que vai definir o nosso propósito. Ensina-nos, Senhor, a olhar com a motivação certa. Ensina-nos, Senhor, a olhar com a intenção certa. Ensina-nos, Senhor, a olhar para o nosso coração, para a nossa vida, a partir da cruz do Senhor. Nós reconhecemos o sacrifício do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que tudo que precisamos vem do Senhor. Tudo que precisamos está no Senhor. Mas nessa noite, Pai, é noite de tomarmos atitudes. É noite de vivermos realidades. É noite de vivermos o sobrenatural. É noite de nós darmos um passo de fé. É noite de nós olharmos, Pai, para o autor e consumador das nossas vidas. É noite, Pai, de nós olharmos para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa mover as nossas mentes, possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Possa, meu Deus, trazer à nossa memória aquilo que nos impulsiona. Possa trazer à nossa memória, Pai, aquilo que nós precisamos, aquilo que é plano, aquilo que é propósito, aquilo que é uma verdade, Pai, descrita pelo Senhor. Nós não queremos viver, Pai, de outra forma, senão baseado naquilo que o Senhor tem para nós, baseado naquele plano que o Senhor traçou para cada vida. E nessa noite, Pai, nós estamos cientes disso, e por isso nós tomamos decisões de mudar as nossas atitudes, de viver realidades, Pai, que homens e mulheres viveram ao longo da Tua palavra e que obtiveram sucesso, viveram o plano, e hoje, Pai, serve de lição. Hoje serve, Pai, de referência. Hoje serve, Pai, para que nós possamos espelhar em atitudes realmente diferentes, Pai. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora e nos rendemos, Pai, aos pés do Senhor, reconhecendo, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada. Reconhecendo, Pai, que sem o Senhor nós não temos nada. Reconhecendo que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso hoje, Pai, nós tomamos atitudes diante do Senhor. Nós tomamos atitudes, Pai, porque nós queremos ser obedientes, nós queremos ser inteligentes, nós queremos, Pai, viver realidades com sabedoria a partir da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair, porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, transforma a nossa forma de ser e nos impulsiona a tomar atitudes. Eu não posso deixar você embora sem te dar duas oportunidades. Há atitudes que começam agora, há atitudes que você vai tomar daqui a pouco, e há atitudes que você vai tomar amanhã. Mas existem duas atitudes que você precisa tomar agora, caso não tenha tomado. A primeira atitude é você olhar para Jesus e você reconhecer a Ele como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Talvez exista aqui alguém nessa noite que nunca reconheceu o Senhor. Você nunca reconheceu porque o Jesus que te apresentou era um Jesus muito complicado. Era um Jesus que te punia, era um Jesus que te podava. Mas hoje você reconhece que Jesus é aquele que te ama. Jesus é aquele que deu a sua vida por você. E se você nunca fez essa oração de confissão, eu queria convidar você só. A única coisa que você precisa neste momento é levantar a sua mão direita onde você está. E o Senhor Jesus, Ele vai ver a decisão que você está tomando. Você nunca entregou a vida para Jesus, mas hoje você vai entregar. Só levante assim a sua mão bem alto, bem alto. Existem pessoas entregando a vida para Jesus. Glória a Deus. Levanta bem alto, levanta bem alto. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Fique com a sua mão levantada, por favor. A segunda oportunidade que eu quero dar nessa noite
É para você que um dia já tomou essa decisão, mas em algum momento da sua vida você se desviou dos caminhos, você cometeu atitudes que te levaram para longe de Deus. Mas hoje o Senhor está aqui para te dar uma oportunidade. O Senhor está aqui para que você possa renovar a sua aliança com Ele. Se é você, levanta a sua mão aonde você está. Levanta a sua mão aonde você está, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de receio. Eu vou renovar a minha aliança hoje com o Senhor. Eu não saio daqui sem tomar essa atitude. Eu não saio daqui sem estar no altar do Senhor. Eu não saio daqui sem tomar uma decisão de voltar para o Senhor Jesus. Levanta a sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta bem alto, por favor. Você que está entregando a sua vida pela primeira vez, você que está renovando, levanta bem alto, por favor. Existe uma graça de Deus nesse lugar, existe um amor de Deus inundando esse ambiente. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Você que está com a mão levantada, eu não vou permitir você ir embora sem eu orar por você, sem eu dar um abraço em você. Vem aqui à frente rapidinho, toma essa atitude. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Você que levantou a mão, pode vir, pode vir, pode vir. Você está sendo celebrado no céu agora. Você está sendo celebrado. Venha, 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 venha. Não tenho pra onde voltar, só tenho você. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vida eterna, pra onde eu irei? Pode vir, pode vir. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pode vir, pode vir, pode vir. Não tenha nenhum receio, não tenha nenhum receio. Só tenho você. Existem pessoas que precisam vir tomar essa atitude hoje. Não fica no seu lugar, não. Tem pessoas que estão aí, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Se preocupa com o que o céu vai pensar de você. Você está num ambiente familiar, você está num ambiente em que Jesus, você está num ambiente em que o rio de Deus está passando, e você não pode ficar de fora deste rio. Você tem que beneficiar desse rio. Venha, 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 venha. Não fique preso no seu lugar. Existe algo, repare, nós aprendemos hoje que você é impulsionado, você não é travado, você vai ser impulsionado. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Existem pessoas lá atrás, existem pessoas lá atrás. Vem meu filho, vem, vem. Pode vir. Pode vir, meu filho, pode vir. Pode vir, meu filho. Vem, 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 vem. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças. Existe uma graça de Deus fluindo nesse lugar hoje, meu Deus. Afundei meus barcos no lugar. Nesta noite, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por cada um deles. Eles são frutos, Pai, de oração. Eles são frutos, Pai, de um propósito. E nós cremos, meu Deus, que nessa noite, ao eles entrarem nesse aprisco, Pai, o Senhor ficou muito feliz, ao ponto de convencê-los, Pai, que não existe outro caminho, ao ponto de convencê-los, Pai, que não existe outra verdade.
ao ponto, Pai, de convencê-los que não existe outra vida a não ser uma vida aos pés do Senhor Jesus. Por isso, meu Deus, eu quero apresentar cada um deles, meu Deus. Ao eles sair daqui, meu Deus, eles possam sair cheios do Senhor, Pai, convictos da Tua palavra. Renova, Pai, transforma desde as plantas do pé até o alto da cabeça. Que eles possam, meu Deus, fluir nessa graça, fluir nesse amor, fluir nesse compromisso, Pai, que eles estão assumindo hoje. Que eles possam, Pai, chegar em casa, possam chegar no trabalho e viver algo extraordinário da parte do Senhor, Pai. Nós oramos, meu Deus, e abençoamos cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olha para o pastor aqui rapidinho. Essa noite é uma noite tão linda, fluir do amor de Deus. Vocês são tão especiais para o Senhor. O amor dele é lindo. Permaneçam firmes, permaneçam constantes, permaneçam abundantes do Senhor. Queria que vocês fizessem uma oração comigo agora, em voz alta. Toda a igreja vai fazer essa oração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra, ela mudou a minha vida. Ela mudará os meus caminhos, ela mudará as atitudes, ela mudará a minha forma de viver. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa, Pai, todos os meus pecados cometidos por obras, por palavras, por pensamentos, porque eu quero viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Olha para mim aqui. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Nós não poderíamos de festejar, nós não poderíamos deixar de nos alegrar, nós não poderíamos deixar de viver algo sobrenatural com vocês. Então eu vou contar até 3. No 3, eu quero que vocês olhem para trás. Existe uma família à espera de vocês. Vocês não caminham sozinhos mais. Vocês não andam mais sozinhos. Nós estamos aqui para abraçar. Nós estamos aqui para ajudar vocês, para viver intensamente ao lado de vocês. Amém? Tem festa aqui nesse lugar, não? Tem festa aqui ou não? Então me ajude a contar, Vamos lá. Sejam bem-vindos! Assim venhas estados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Vivendo compromisso, o grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Cante isso para o seu irmão, cante para ele. Eu preciso de ti. Se é para ele, pode ser mais forte. Aleluia. Você já está recebendo aí a sua ceia. Que tempo maravilhoso. Ah, Jesus, o Senhor é lindo. Exatamente. A pastora Beth falou que ele é lindo e cheiroso.
Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante. O Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Quando nós fazemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos dizendo para Ele: nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança eterna com o Senhor. Obrigado, Jesus. No verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos diante de Deus com o coração puro e com as mãos limpas. Vamos diante de Deus vivendo realidades. É momento de você olhar para Ele, é momento de você olhar para você, é momento de você olhar os seus relacionamentos, é momento de você perdoar, é momento de você pedir perdão. Se você quiser trocar o seu cálice com alguém, se você quiser orar com alguém, esteja à vontade. Mas esse momento é um momento em que você precisa estar diante do Senhor e relembrando a aliança, relembrando o sacrifício, mas também relembrando que Ele ressuscitou. Senhor, nesta noite, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos participar da ceia, nós podemos, meu Deus, lembrar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor fez por amor a nós, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por este pão que representa o seu corpo. Obrigado por este sumo que representa o teu sangue. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que foi derramado, Pai. Nós declaramos aqui, Pai, que nós temos uma aliança de sangue com o Senhor. Cada gota de sangue custou vida. Cada gota de sangue, Pai, salvou, transformou, nos libertou, nos tirou do império das trevas, Pai, e nos transportou para o reino da sua poderosa luz. Nesta noite, Pai, nós pedimos perdão ao Senhor se em algum momento nós falhamos, Pai. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos. Por isso nós consagramos, Pai, esse pão, nós consagramos esse sumo, que agora vamos participar da ceia do Senhor. Eu não sei se todos vocês já receberam, alguém que ainda não recebeu. Nós temos lá irmãos que ainda não receberam. Lá atrás, olha, lá atrás, com a mão levantada. Isso. Serve lá. Há mais alguém que ainda não recebeu? A mesa está posta para todos. A mesa está posta. A mesa está posta. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Bebamos, igreja. Quem mais é digno? Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Declare isso, declare isso. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Veja o Cordeiro. Declara isso, igreja. E há de vir sobre
celebrar Ele, vamos celebrar Ele, vamos celebrar. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Pode ter glória a Deus, pode ter aleluia, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Vira para esse irmão que está do seu lado e olha nos olhos dele. Olha nos olhos dele e fala assim: tenha atitude. Atitude. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por este culto, por este tempo, pela vida de cada um dos meus irmãos, por cada família, Pai, que está aqui presencialmente, por aqueles que estão em casa, no trabalho, viajando. Nós oramos, meu Deus, e pedimos ao Senhor que abençoe a nossa semana. Abençoe a nossa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Que possamos, Pai, viver o extraordinário do Senhor essa semana, tomando atitudes todos os dias, que nos levem, Pai, a viver o propósito que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Que você está em casa, no trabalho ou viajando, que essa palavra ela possa alcançar o seu coração. Que todas as atitudes que você tiver possam te levar rumo ao propósito, e que você possa ser uma bênção por onde você passar. Eu oro e abençoo a sua semana, em nome